Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e sempre trago aqui minhas experiências. E hoje eu venho falar de um ser tão importante em nossas vidas e que as pessoas muitas vezes até não acreditam ou acham que é religião. E eu não venho falar de religião, tá, gente? Eu já participei de igrejas na minha infância, também um pouco como adulta, mas não para ficar, mas porque eu gostava de ouvir, a questão de ler e de ter uma comunhão ali. Mas eu entendi que não tem nada a ver de você ficar preso a comportamentos de pessoas que muitas vezes interpretam a Bíblia de uma forma até meio egoística, porque é sempre trazendo a informação que ele percebe do mundo. Então, quando a gente vê pessoas falando da palavra que Jesus fazia, de Deus, é sempre muito, sabe, é como se estivesse penalizando, ocupando o ser humano pelo que ele fez. E eu não levo a vida como isso. Se Deus é amor, e amor, ele não se mistura, tá? Não é um sentimento que a gente cria e desfaz. Deus, ele não é um ser humano como nós. Estamos aqui tendo essa questão de construção mental, emocional, de consciência. E isso não tem nada a ver, gente. Quando a gente começa a detalhar situações ou como é algo, a gente sempre coloca uma percepção humana. É uma coisa que não tem nada a ver de uma consciência elevada, superior ao ser humano. E eu venho falar de Jesus Cristo, né, da consciência crística. É uma consciência. Quando uma pessoa, um ser, um mestre ou qualquer outras pessoas que fizeram mudanças, né, da consciência, de como ele viveu aqui, ele quis mostrar a todos os seres que é possível também ser como ele. Ele até disse que vós fareis muito mais do que eu fiz. E isso é uma afirmação de que é possível fazer coisas incríveis, principalmente na questão da consciência. Você pode mudar a sua vida a partir da consciência de Cristo. E trazer a consciência de Cristo na sua vida, você não precisa ir a uma igreja e ter que participar de um culto ou de alguma coisa assim para Jesus fazer parte da sua vida. Não, de forma alguma. Eu sempre senti que Jesus estava na minha vida por conta de eu não querer agir de maneira errada, sempre percebendo como, até eu pergunto assim, como Jesus agiria, né? O Senhor, como o Senhor agiria nesse momento? Então, assim, eu sempre fui muito de olhar pelo amor que Jesus tinha pelos outros, de olhar do respeito que ele tinha por qualquer pessoa. Ele vivia com pessoas muito pobres na parte da marginalização, de pessoas que não tinham de jeito nenhum condições nem consciência de crescer ou de ser vista. E ele viveu justamente com essas pessoas. Eu não estou dizendo para você viver, mas desculpa, gente. Mas ele quis mostrar que não existe diferenças nem na cor, nem na cultura, nem religião. Ele quis dizer que todos nós somos iguais. Nas dores, o que a gente sente, as nossas necessidades humanas, que é a questão do alimento, a questão da dor, do sofrimento, tudo. Ele quis dizer que nós somos muito parecidos, nós somos como se é como se cada um fosse um pedacinho, gente, de cada pessoa para criar uma construção de todos serem um. E quando a gente vive nessa união que Jesus sempre falava, né? Falava sobre a questão de
sejam como eu sou, amai-vos uns aos outros, como ele disse no versículo de João 15:12, e ele sempre informava as informações de que tudo é possível naquele que crê. E ele disse que o maior de todos é o amor. O amor cura qualquer problema. Então, se a gente tem essa consciência de que Jesus, ele quis mostrar que o amor está dentro de cada um, e de que em algum gesto que eu faça, Jesus falava, gente, mas ele agia. Então, muitas vezes você quer, até fica com pena de certas situações, de pessoas, mas você não age em nada. E você pode agir de alguma maneira. Ter essa consciência. Hoje mesmo eu vi uma reportagem falando sobre dois jovens, né, que têm condições, que teve uma vida muito regrada, sabe? Teve de tudo e tá fazendo curso de direito, e eles brincando, se divertindo como se a pessoa da rua, sabe, um senhor de rua que já vive no sofrimento ali, porque passa fome, necessidades, muitas vezes até problemas mentais, e aí a pessoa esse senhor só com short, e eles brincando de dar choque com um aparelho de choque, e aí eles brincando e gravando isso, e tirando onda, sabe, na rua, e todo mundo, quem viu, se revoltou com isso, e foram até atrás dele na faculdade, e colocaram isso para que vissem o que eles estavam fazendo. E o que eu quero dizer com isso é que isso daí, gente, é como as pessoas estão sem amor ao próximo, como se essa pessoa que vive na rua, ela não fosse ninguém e a pessoa pudesse fazer o que quisesse com ela. Gente, isso é muito triste, porque é um ser que já vive com tantos problemas, e o ser humano, ele não vai mudar a vida dele e ainda brinca com isso, sabe? E são pessoas que foram muito tratadas, né? Muito bem tratados, os pais dão de tudo. Sabe o que é que está acontecendo? O amor, gente, das pessoas é como se fosse só condicional. Ele só tem alguma coisa e só é feliz porque tem alguma coisa ou outro, mas amor verdadeiro, esse amor que Jesus mostrou, que é essa consciência crística que existe dentro de cada ser humano. Quando você começa a entender o que Jesus veio falar, ele não veio dizer que as pessoas vão sofrer. Não, gente, ele quis que as pessoas saíssem da consciência que elas estavam vivendo. Essa consciência que deixa você sempre na pobreza, no sofrimento, na doença. E todas as vezes que ele ia curar, ele dizia: você quer se curar? É isso que você deseja? Porque por que ele fazia essa pergunta se a pessoa estava pedindo para ser curada? Porque para ele isso acontecer, você precisa realmente estar com fé de que algo vai acontecer. Então, se você não quer algo, muitas vezes as pessoas vivem doentes, vivem em hospitais, vivem com problemas, vivem muito tempo na pobreza, mas elas estão presas nesse mundo. Pede a Deus para que saia dessa vida, e elas não saem, porque é a questão da consciência. Elas realmente não querem sair. Elas estão tão presas nesse condicionamento dessa vida que elas não querem realmente sair. Para você ter uma consciência, você precisa buscar uma nova consciência. E Jesus Cristo, ele vem para justamente isso. Quando Jesus disse que ele era o caminho, é porque ele quis dizer que a partir de você observar os passos de Jesus, olhar como ele tratava, olhar como ele, não existia medo. Jesus nunca teve medo, gente. Tem um versículo que é 1 João, eu até peguei aqui a Bíblia. Eu não estou falando, eu sempre tive Bíblias,
adoro, já li a Bíblia inteira. A Bíblia ela não é literal, gente. Sempre tem uma interpretação simbólica para a gente trazer para a vida, tá? E isso é muito importante. Eu não estou dizendo que Jesus não aconteceu, tá, gente? Jesus, acredito sim que ele veio aqui na Terra mostrar, porque ele é um iluminado, ele mostrou que a consciência a gente pode criar. A gente pode aceitar ser consciente e ter essa consciência crística. E em 1 João 4:18 diz assim: no amor não existe medo, tá? Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Sabe o que significa isso? Se você vive no medo de que não consegue pagar as contas, que não consegue um trabalho, que você não consegue ser amado, que você não consegue sair desse problema de saúde ou o que for, é porque você ainda não tem o amor. Se você entendesse que o amor de Cristo, que ele mostrou, que está dentro de cada um, ele disse que o reino dos céus está dentro de cada coração. Então, se o reino de Deus está dentro de você, dos céus, então você não precisa ir para fora. Você precisa ir para dentro, você precisa para dentro de você. É quando você se faz essa introspecção e começa a analisar: por que eu tenho medo? Por que ter medo da vida? A vida aqui, gente, é só uma passagem que a gente está se recompondo e recriando-se para entender, crescer, evoluir. Estamos aqui aprendendo. E Jesus disse que nós podemos qualquer coisa. Vós sois deuses, de entender, de crescer e de que você faz parte de Deus. Não existe nada separado de Deus. Tudo tem Deus. Qualquer pessoa tem dentro dela Deus. Só que se ela não se retroalimenta dessa consciência de ser esse ser divino e ter essa consciência crística, ele não vai de forma alguma alterar você. Porque como Deus é benigno, né? Ele tem um amor incondicional, ele deu a nós a oportunidade de escolher. Olha só, isso aí, gente, é algo tão incrível que eu digo, poxa, nem os pais, muitas vezes, dizem até que amam seus filhos, eu morro pelo meu filho, mas eles não deixam essa criança, esse adulto um dia, ser verdadeiramente quem eles são. Deixar eles escolherem por eles mesmos. Isso sim é amor. Quando você ama a pessoa por ela ser realmente quem ela é, independente de como ela haja, de como ela pense, de como ela se sinta, mas você acolhe essa pessoa, isso é um amor verdadeiro. É quando você deixa alguém ir se ela quiser, porque ela quer isso é amor. Quando você quer prender ou você é feliz só porque está com aquela pessoa, você está dizendo que não se ama e nem ama essa pessoa. Você simplesmente quer ter algo secundário, algo fora de você. E aí hoje eu trago para vocês de vocês criar essa consciência crística que é Jesus, deixar ele nascer dentro de vocês. Quando vocês puderem, antes de dormir, gente, pensem nas atitudes, no amor que Cristo tinha. Sinta isso, não fique no sofrimento, tá? As pessoas, elas olham muito para o sofrimento. Vivem tanto no medo, no sofrimento, que vai olhar o sofrimento que Jesus passou. Aí vai assistir a crucificação, né, na Páscoa, aí fica lá, chora, tal. Gente, não é isso. Jesus, ele não quis mostrar o sofrimento. Ele quis mostrar o amor que ele tem para cada pessoa. É isso. O sacrifício que ele diz é que você precisa sacrificar esse ser que você se tornou para ser um ser de amor, de cura, de libertação.
É essa questão que Jesus veio trazer. E nós ficamos muito presos, o medo do que está acontecendo, o medo de como as pessoas agem, o medo de faltar um trabalho, o medo de não ter alguma coisa. Tudo isso não faz parte de Deus. Porque se você tem Deus, você não precisa temer a nada. Porque aonde existe o amor, não existe o medo. Então eu deixo a vocês, trabalhe a consciência crística a partir de agora. Não por conta de religião. Jesus não é religião, tá, gente? Jesus é amor puro, é consciência plena do amor, da libertação e da felicidade. E aí você vai ver como ele vai te orientar e te ajudar. Permita que nessa consciência você possa tanto crescer e evoluir, como ajudar aos próximos de vocês. Tá certo? Beijo. Tchau, tchau.